recebi o convite, eu já estava com o culto dentro de mim. Falei, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, que eu amo falar, né? E tem ali, daqui a pouco, ia me mostrar o relógio. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelo nosso servo do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai amado, toma nas tuas mãos, Pai, o teu servo, Senhor. Fala conosco, Pai, através dele, Pai. Fala conosco essa noite, Pai. Venha dizer, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nesta noite te ouvir, Pai, e receber com amor cada palavra que saia da boca do teu servo nesta noite. Usa o Senhor, o teu vaso, no nome de Jesus, e desde já eu agradeço, Pai. Amém. Obrigado, Deus abençoe. A paz e graça para todos. Não estou entendendo nada até agora, viu? Poá está aqui. Achei um pouco bem estranho, pastor Isaías. Falei, vai dirigir o culto? Falei, não sei como é que vai ser isso não. Amém, graças a Deus, né? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui, né? Eu acho que estou me relembrando aqui 15 anos atrás, sei lá, 13 anos, já faz que nós saímos daqui. Mas sempre é uma bênção estar aqui nesse lugar, né? Eu tenho um carinho particularmente com esta casa, porque foi aqui onde eu comecei a dar os primeiros passos, né? Abra as vossas Bíblias aí no livro de Josué. A minha esposa abriu Josué primeiro, falei, opa, quase que dava... Olha, é uma socada, né? Um só espírito. Então, eu nem falei nada para ela, não sabia, até que ela hoje foi me buscar lá no serviço, e a Ruth vinha junto. Pai, você vai pregar o quê? Eu falei, é segredo, não posso falar. Eu nem sabia que ela ia falar de Josué capítulo 1, mas eu quero que você vá lá para o capítulo 7. Louvado seja Deus, que Deus vai falar algo para nós nessa noite, já tem falado, né? Me alegro muito por Deus ter me dado essa oportunidade, né? Estamos lá em Poá fazendo a obra dele, mas o meu coração ainda continua nessa casa, porque, né, eu tenho um carinho muito grande. Amém? Josué capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Disse Josué: Senhor Jeová, por que com feito fizeste passar este povo o Jordão, para que derem nas mãos dos amorreus, para que nos fizerem perecer? Tomara nós continuaremos como ficamos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouve isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desagarrarão os nossos nomes da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Só até aqui, pode sentar. Graças a Deus, né? Nós temos aí esse privilégio, né, de fazer essa meditação na palavra do Senhor. E eu estava aqui analisando aqui, né? E Deus falou no meu coração muito forte durante esses dias. Deus tem falado forte no meu coração e eu comecei a pensar. E, na verdade, nos dias de hoje, o que nós mais vemos é as pessoas questionando, né, Deus por isso ou por aquilo. Não é pecado questionar, né? Mas nós temos que ter uma condições quando questionamos a Deus e tendo um propósito no nosso coração de querer mudança. Porque Deus, se nós formos ver, o livro de Abacuque, por exemplo, o primeiro capítulo ali, Abacuque só questionando a Deus, por que isso, por que aquilo, por que está assim, por que está assado, e Deus foi ouvindo o Abacuque, o Abacuque. E no final de tudo isso, Abacuque tinha um propósito no coração dele. Tanto é que no final, Abacuque estava totalmente convertido, né? Que tem um versículo que todo mundo ama falar dele, ainda que a terra, né, não produza o alimento, não haja vaca amalhada, enfim. Ele falava assim: todavia me alegrarei no Senhor.
Então, quando nós temos esse propósito dentro do coração, Deus se agrada disso, irmão, porque Deus sabe das nossas necessidades, Ele conhece as nossas limitações, e nem tudo, né, que nós fazemos vai dar certo. Algumas situações, né, ficamos se perguntando por que isso, por que aquilo. Mas o mais importante de tudo isso, irmão, quando nós questionamos a Deus por determinada situação na nossa vida, Deus, ele vai mostrar para nós, né, realmente o que está acontecendo, e assim nós tomamos uma direção, Deus vai nos dando a vitória, né? Josué, por exemplo, é um homem valente, né? Nós vimos aí no primeiro capítulo, Deus chamou ele, mas falou para ele: Josué, se esforça, tem bom ânimo, né? Com certeza Deus sabia que a caminhada era dura, era pesada. Seja corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Foi essa a instrução que Deus deu para ele, para quê? Que ele pudesse tomar posse das bênçãos, das promessas que Deus fez para ele. E não é diferente das nossas vidas, irmão. Quando nós viemos para Jesus, viemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos as promessas dele. Essas promessas que foram feitas para Josué, é para mim e para você no dia de hoje. Eu costumo falar que esse Josué não existe mais, não está mais aqui. Mas as promessas de Deus continuam de pé para mim e para você nesses dias. Então nós vimos aqui Josué, ele foi em frente, obedeceu, né, como Deus tinha ordenado a ele. E como é bom, irmão, quando nós obedecemos a ordem que o nosso superior dá, né? Eu sou uma pessoa que não tem muita dificuldade de obedecer. Eu já tenho isso, já vem de berço. O meu pai foi um homem que me instruiu através da obediência, né? Somos 9 irmãos e nós temos honrado. Nós sempre honramos, né, o nosso pai, por causa que nós tínhamos dentro do nosso coração aquele temor de obedecer às ordens que eles davam. E sempre nós só ganhamos. Até a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu lembro muito bem, na época que eu trabalhava com meu pai, vou resumir aqui um testemunho rapidamente, que eu era jovenzinho, um garoto aí, acho que tinha uns 12 anos mais ou menos, trabalhava com ele, e meu irmão um pouquinho mais velho, 15 anos, 16 anos, e nós colocava água de fonte na cidade. A cidade já tinha água de saneamento, né? Mas uma cidade pequena, tinha ali os maiorais da cidade, prefeito, delegado, enfim, essas pessoas do alto nível da cidade. Ele não tomava aquela água de saneamento porque era água colorada, então ele queria água de fonte. E meu pai, na época, ele tinha 3 jumentos e carregava essa água da fonte para levar a água até essas pessoas que, né, pagavam meu pai para fazer isso. Mas quem era o ajudante do meu pai? Era eu e meu irmão. Todo dia de manhã ele fazia uma reunião, levantava, juntava eu e meu irmão aqui na mesa e falava assim: hoje nós vamos na casa do doutor fulano de tal. Tudo bem, você pode ver o que for, não é para pôr a mão, não é para pegar em nada. E na época, irmão, não existia banco, né? As pessoas guardavam a joia em casa mesmo, era coisa de ouro, moeda de ouro, aqueles, sabe, existia uma tal de cristaleira, né? Olhava assim, era tudo ouro, tudo coisa. E as casas do norte não é pequenininha, é uma casa do tamanho desse salão aqui, né? Nós entrávamos pela porta da sala, passávamos em diversas salas para chegar até aonde nós tínhamos que colocar água. Resumindo, esse dia era a casa do homem, um dos chefes da cidade lá, um maioral da cidade. Lá tinha de fartura de tudo. Meu pai falava assim: não olha nem pega, se tiver alguma coisa no chão, um dinheiro, sei o que for, você pule por cima, mas não põe a mão. E a gente ia nessa pegada aí. Agora, o mais interessante, irmão, que nós passamos uma necessidade muito grande, na época da fome, da seca, lá no Nordeste. Nós saíamos para trabalhar, eu, meu pai e meu irmão, com um gole de chá, aquele chá capim santo, que a minha mãe fazia, com aquele açúcar, sabe aquele açúcar preto lá? Era aquilo dentro da barriga, mais nada, porque não tinha nada para comer.
Interessante, quando eu entrava numa casa dessa, ô Benilson, tinha pão com queijo assim, tinha fruta do outro lado, aquele resto de pão que os filhos comiam, a gente só olhava assim, ó, e cabeça para frente. A barriga já valia, rodava aquele rolo lá dentro. Que já é do nosso sabe que é, o capim santo quando bate na barriga começa a fazer aquele ribuliço. E a fome travando, Robinilson. Mas só porque meu pai falou assim, não é para olhar, nem para pedir, nem para pegar, não é passar e ver direto. Isso, irmão, era até as 9h30 da manhã, quando meu pai recebia de um cliente dele, ele passava lá, comprava um pão para mim, um pão para o meu irmão e um pão para ele. Nós comia, pastor, aquele pão, parece que tinha comido um pão cheio de, sabe aqueles recheados do McDonald's aí? Comia bem devagarzinho para não acabar. E era um pãozinho só. Mas nós obedecíamos meu pai. Nós não pedíamos para ninguém. Nós não metíamos a mão na mesa para pegar nada. Então, assim nós fomos criados. Então, para obedecer, não tenho muita dificuldade, não. E por esse motivo, por essa obediência, irmão, eu tenho obtido êxito na minha vida. Nunca demos trabalho para a sociedade. Não temos nome de delegacia A, delegacia B. Meu irmão, todos são próximos, cada um tem suas casas, tem suas famílias, bastante educados. Tudo isso foi fruto de quê? De uma obediência aos nossos pais. Né? Eu tenho um testemunho forte da minha mãe, de outra vez eu conto, senão eu não vou ler a palavra aqui. Mas por quê, irmão? A obediência agrada a Deus. Hoje, graças a Deus, a minha filha come o pão que ela quer, em casa tem a comida que ela quer. Hoje, se eu quiser comer carne, como, se eu não quiser amanhã. Temos fartura. Mas a maior fartura que carrega dentro de mim, irmão, sabe o que é? A honestidade. A honestidade, a sinceridade, a fidelidade. Isso é que me coloca lá em cima. Porque situações nós passamos e vamos passar enquanto nós vivemos aqui. Josué era um homem que venceu, atravessou o Rio Jordão, um homem que derrubou as muralhas, né, viu as muralhas cair, um homem que viu o poder de Deus, um homem que teve várias experiências com o seu grande líder, que era Moisés. Mas quando chega aqui nessa cidade, nesse outro gigante que ele tinha que derrubar, aí houve uma frustração. E assim na nossa vida, irmão. Mas quem é de Deus, irmão, nunca fica envergonhado. Quem é de Deus nunca fica prostrado para sempre. Deus, Ele cuida da gente. Deus, Ele cuida da gente. Pode ver que lá no final do capítulo 6, o final do versículo, diz assim, ó: e assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aí chega uma situação agora que Josué agora fala, opa, tem alguma coisa errada. No começo do capítulo 7 diz que o povo de Israel, eles prevaricaram, né, os filhos de Israel, no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que é juntos de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo, sube e espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns, 2.000 ou 3.000 homens, e feriais a Ai. Não fadigue ali todos o povo, porque poucos são os inimigos. Isso foi a visão daqueles homens que foram lá espiar pela ordem de Josué. Assim subiram, versículo 4, assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dele alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até subiram
enfriaram-nos. Na descida, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Dessa vez, Josué, se surpreendeu. Ele estava tranquilo, firme na sua fé, sabendo que, como disseram que Ais era uma terra que não precisava de todo o exército, porque era pequena. No coração de Josué, nós atravessamos o Jordão, destruímos Jericó, deixa que vá. Só que houve uma grande frustração diante de Josué. Olha só o que aconteceu. Josué, ouvindo isso, ele rasgou as suas vestes, se prostrou em terra o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram a pó sobre as suas cabeças. Aí vem o questionamento, olha só, como nós acabamos de ler. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo o Jordão, para nos derem nas mãos dos amorreus, para nos fizerem perecer? Interrogação. Tomara, nos continuamos como ficaremos além do Jordão. Ou seja, era melhor que nós estivéssemos no Jordão, para vir para esse lugar, para passar vergonha, um questionamento, Aí ele repite: Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouve isso, os cananeus dos amorreus da terra nos cercarão e desagarrão o nosso nome da terra. Uma preocupação. E então ferirás, que farás ao teu grande nome? Um questionamento. Olha só. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Agora Deus já começa a falar com Josué. Josué estava indignado diante de uma situação de derrota, porque acredito que nenhum de nós sai para uma guerra para perder. Nenhum de nós quer plantar, para sofrer. Nós queremos colher. Todos nós saímos de manhã para trabalhar e ter um dia produtivo, mas nem sempre acontece. Mas o que é que eu entendo aqui e o que quero passar para a igreja? Quando Josué acabou de questionar Deus, Deus vai logo e vai começar a responder a Josué. Olha só. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Olha só. E até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Olha só, Josué, após ele questionar Deus, sabendo da sinceridade do coração de Josué, Deus faz uma revelação. E quando Deus faz uma revelação, irmão, todos nós, quando nós se prontificamos a consagrar nossa vida em busca de um resultado para nós, Deus, ele vai trazer resposta para a gente. Agora aqui que eu vejo uma diferença muito grande aqui, que quando Josué, ele recebeu a revelação de Deus, qual foi a atitude de Josué? Aí, olha só: levanta-te, santifica o povo, e dizem: santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anatema há no meio de vós, anatema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos seus inimigos, não podereis suster-vos, até que tire o anatema do meio de vós. Então, quantas vezes nós ficamos interrogando, perguntando, questionando a Deus: por que isso, por que aquilo, a minha vida não muda, nada vai para frente, porque minha família é assim, minha família está assada, e fica aquelas interrogações. Mas se a pessoa tem dentro dele o interesse de mudar de vida, irmão, Deus, ele vai revelar para você e vai te dar estratégia para você vencer essa dificuldade.
Aqui onde está a diferença. Josué ouviu, estava aqui ouvindo a resposta de Deus. Deus delegou a ele para que santificasse o povo, e assim Josué fez. Olha só o versículo 14: amanhã, pois, chegarás segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anatema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, por quanto transgrediram o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Interessante que o Senhor já revela para Josué, onde está o problema, e também ele já decreta aqui uma lei, já abre um decreto, e não tinha como ele voltar atrás. O Senhor aqui, ele já deu uma ordem para Josué: quando você encontrar esse anatema aqui, não vai perdoar ninguém, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser queimado, tudo junto, o que ele tiver. Então, quando chegou a vez desse homem chamado Acã, olha só, então disse Josué a Acã: filho meu, dá-te e peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze-me confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Olha só, Josué já foi diretamente, aonde estava o problema, e ele foi interrogar Acã. Aí respondeu Acã a Josué, o versículo 20, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Foi lá, ele confessou a Josué o que tinha feito. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso, e 50 ciclos cobiceio, e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha só, ele não resistiu, declarou a Josué. Olha só o que Josué fez. Então Josué enviou mensageiro, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Olha só, Josué ali, dirigido por Deus, Deus foi dando estratégia para ele, e chegou ao ponto de descobrir onde está o problema e o defeito, onde poderia encontrar a solução e a explicação daquela tragédia, daquela situação constrangedora que perdeu para essa cidade de Ás. Então, o que é que eu entendo aqui? Josué estava pronto a obedecer aquilo que Deus tinha determinado a fazer. Então encontrou toda essa situação na tenda de Acã. Josué, porém, ele obedeceu ali o que Deus tinha mandado, porque aqui está bem claro, quando ele prevaricaram ali, o povo de Israel prevaricaram, nós vemos que ele disse que transgrediu a lei, escondeu os anatemas, eles furtaram, eles mentiram. Então aqui é que está a questão, muitas das vezes, dentro de uma casa, dentro de uma família que não se comunica, uma família que não se fala, o filho não fala com o pai, a mãe não fala com o filho, e aquela bagunça dentro da sua casa. O sacerdote, irmão, ele tem por obrigação, por dever, de ele fazer reunião com seus familiares, para daí então, numa conversa, ele dirigido por Deus, ele vai descobrir tudo, irmão, o que está acontecendo dentro de uma casa, dentro do meio de uma família. Quantas pessoas dentro de uma casa não estão usando dessa forma? Uma mentirinha daqui, uma mentirinha de lá, e o marido fala para a mulher, e a mulher deixa isso para lá, e ele acaba sendo uma pessoa, um sacerdote covarde,
Por isso que Deus falou para Josué: Josué, tem bom ânimo, seja forte. Então, meu querido, o que é que eu aprendo com isso? Um sacerdote de casa, ele tem que ser forte. Ele não pode ser uma pessoa molenga, covarde, não, porque ele perde a guerra. Por isso que tua casa está uma bagunça, por isso tua família é uma bagunça, porque não tem uma pessoa para tomar a frente e tomar uma decisão. Agora eu estou orando, sim, estou fazendo jejum, sim, mas qual o objetivo dessa sua oração e de seu jejum? Qual o objetivo, vamos dizer, desse sacrifício que você está fazendo? Porque Deus vai revelar. Deus revelou, você não toma atitude, vai continuar a mesma coisa. A bagunça vai continuar. Então, quando você tomar uma atitude de jejuar, de santificar a sua vida por um determinado propósito, não tenha dúvida que você vai ter resposta de Deus. Agora, Deus quer que você vá lá e tome uma atitude, para você ver a mudança. Conversa com o filho, vai lá, toma atitude, porque tem pai hoje que tem medo do filho, nunca vi isso. Porque tem 50, 60 anos, não importa, é teu filho, você tem que ter voz ativa, é assim, aqui, é assim, e pronto, acabou. A mulher tem medo de falar a verdade para o marido, porque o marido ele não é crente, vai fazer as coisas erradas, é problema dele. Não, você é problema seu, você conhece a Deus, você tem a palavra de Deus, você tem que rebater isso. Com toda a tua segurança, com todas as tuas forças, com todo o teu ânimo, porque Deus, ele vai te dar vitória. Eu conheço um amigo meu que ele era um rapaz da pá virada, usava droga, enfim, fazia as bagunças dele. Uma vez chegou um colega dele e falou assim: leva para tua casa isso aqui, guarda lá, porque... Aí ele falou assim: Deus me livre, se eu chegar isso aqui na minha casa, minha mulher vai me bater, ela vai me pôr de casa para fora. Minha mulher é crente, ela não gosta dessas coisas. Olha só, irmão, que diferença, né? E o camarada não era crente, não conhecia a mulher dele, mas só o testemunho que ele falou lá diante da roda dos amigos, eu já falei, essa mulher é crente mesmo. Porque o cara é da pá virada, ele faz coisa errada, mas a mulher não admite nada errado dentro de casa. É assim que nós temos que agir, irmão. Pai de família, chefe de família, visita os 4 teus filhos, vai ver como é que está, conversa com ele. Ele já está grande, pastor, ele tem 40 anos, não importa, você é pai e acabou. Então você vai continuar orando, jejuando, e Deus, né, fala com você e a sua vida não muda, porque Deus espera de você. A atitude, esse bom ânimo é você que tem que criar. Deus não vai dar para você não, você que tem que criar. Então aprenda aqui com esse Josué. Josué foi lá, estava orando, Deus revelou para ele, Deus deu estratégia para ele, de que maneira ele tinha que ir. Olha, você vai em tenda por tenda, olha para família por família, olha homem por homem, chegou até aonde ele queria. Agora já deu na mesma hora, já deu uma sentença de morte para esta família, né? Como nós vimos aqui no versículo 3, 12, né? Então, e aí Josué foi para cima, interrogou o Acã, né? Agora o Acã se confessa, na verdade, o que ele tinha feito. Aí ele diz aqui no versículo de número... Respondeu Acã, verdadeiramente, tal. Então Josué enviou mensageiro, né? Que foram correndo à tenda, né, e estava lá debaixo da tenda dele, a prata e o ouro, enfim. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, olha só, filho de Zera, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos turba, o Senhor te turbará, a ti e este dia, e todo Israel apedrejou com pedra e queimaram a fogo, os apedrejaram com pedra. Olha só,
um pecado, né, que veio a público. Agora, essa família sofreu todo esse episódio aqui. Agora, será que a mulher de Acã, os filhos de Acã, será que ele não sabia que Acã tinha feito coisa errada? Será que ele não estava por dentro como é que eu posso dizer assim, da tragédia que poderia acontecer, do castigo que Deus podia trazer para ele? Eu acredito que eles sabiam. Pela narrativa aqui, esses filhos, eles sabiam do erro que o pai tinha cometido. Agora veio a público, todo mundo, olha lá, a família de Acã, sendo apedrejado, levar para ser queimado, enfim. Então, o que é que eu aprendo com isso? Dentro de uma casa, irmão, dentro de uma família, tem que haver diálogo. O pai tem que chamar seus filhos, conversar com seus filhos, juntamente com a mãe. O pai tem que estar todo dia passando, né, disciplinando os seus filhos. Eu fui criado dessa forma. Não tinha um dia que eu ia trabalhar que meu pai não chamasse para uma reunião, porque ele sabia para onde é que eu ia andar. Todo dia de manhã, após a oração dele, era chamar nós no canto e falar: hoje é assim, assim, assim. Hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. Pronto, acabou. Nós ganhávamos o dia, estava em casa em paz, sossegado. Uma vez por semana era o culto doméstico. E isso não se faz mais, né? Infelizmente. Por isso que hoje nós vimos o desespero das famílias, irmão. Por isso que hoje nós estamos vendo as rebeldias dos filhos, né? Porque eles não são treinados para o dia de amanhã. Eles não estão sendo treinados para o dia da manhã. Por esse motivo, irmão, o pai de família tem perdido muito. A casa tem perdido muito. O filho não quer obedecer o pai nem a mãe, quer fazer o que quer. Ainda hoje mesmo, a Luciana vinha falando comigo uma situação, eu fiquei assim de boca aberta. Uma mulher ficou bicuda, não queria ir para a igreja, enfim. Depois resolveu querer vir para a igreja, mas uma filha com 4 anos de idade levantou para ela: para aquela igreja eu não vou mais. Eu achei isso o fim do borogodó, irmão. Uma criança de 4 anos, pastor Isaías, já tem esse pensamento e essa rebeldia. Agora eu tenho uma certeza dentro de mim que essa criança dentro de casa, ela ouve isso dos pais. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, com o que nós falamos dentro da nossa casa. Com certeza essa criança tem ouvido do seu pai e da sua mãe algo semelhante a esse tipo de atitude que ela tomou. O que uma criança de 4 anos tem que querer? Eu não vou para a igreja. Fica aí, meu filho. Para aquela igreja eu não vou mais. Só vou se for para aquela. Ô, irmão, olha aonde nós estamos chegando. Olha os valores da família. Então nós temos que prestar atenção. Vamos ter problema? Claro. Todos os filhos são igual? Não, cada um tem um, né? Mas nós temos que tratar todo por um, com todo respeito, com toda reverência, com toda educação, porque essa pessoa na frente vai ser gente e vai honrar você, e a essa sociedade que está aqui vai ser diferente. A situação de Acã, irmão, serve de testemunho para mim e para você nos dias de hoje. Porque se a mulher de Acã tivesse falado: Acã, isso não é certo, você não viu que Deus falou que não é para pegar nada, por que tu vai levar isso para casa, homem? Deixa isso aí. Os filhos: papai, isso aqui não é certo, o senhor é homem de Deus, Deus está vendo, não faz uma coisa dessa. Pronto, irmão, com certeza essa família de Acã estava escrito na Bíblia, mas de outra forma. Mas, infelizmente, eu não sei se a penalidade da mulher dos filhos foi a mesma de Acã. Pelo texto que eu li aqui, não entendi se foi da mesma penalidade, se foi para o céu, se foi para o inferno, não está explicando aqui. Mas a situação verdadeira é essa. Acã foi um mau exemplo para a sua família.
E esse Acã era homem de Deus, estava no meio do povo de Deus. E no dia de hoje, infelizmente, nós estamos vendo isso dentro da igreja. O pai está na igreja carregando uma Bíblia, mas não dá exemplo em casa. Fala para o filho, não faz isso, e faz pior do que o filho. Ah, você não pode mentir, mas mente para a mulher. E assim, irmão, são essas situações que você está perdendo. A guerra. Essa prevaricação da sua mentirinha daqui ou mentirinha de lá, você está perdendo a guerra dentro da sua casa. Esconde isso daqui, esconde daquilo. Ô, irmão, você está perdendo a guerra dentro da sua casa. A mulher sai com o cartão do marido, vou comprar aquilo, ó, não fala para ele não, vou me esconder aqui, ó, debaixo do lugar que o marido não vai. Você está perdendo a guerra, irmão. Seus filhos estão vendo tudo isso. Então, cadê as responsabilidades, né, dos chefes de família nos dias de hoje? Para nós que estamos dentro da casa do Senhor, para nós que diz que serve um Deus, para nós que carregam a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, o vizinho vê lá o irmão A, irmão B, na igreja aqui é um santo, chega em casa, pelo amor de Deus, irmão, coisa é séria. Então, nos dias de hoje, nós podemos tomar exemplo, tudo que está aqui na palavra de Deus, se é que nós queremos ver um resultado mais na frente. Eu não me arrependo nunca das posições, da minha postura diante dos meus filhos, né? Eu tenho aí 4 filhos já todos casados, tem mais a minha caçulinha ali, mas a minha palavra é sim, sim, não, não. Hoje eu não dou liberdade a nenhum deles abrir a boca, estão tudo nas igrejas por aqui, tem um pouco aqui, tem um pouco lá no recanto, enfim, mas eu duvido que ele vai abrir a boca e falar que eu fui omisso a algum erro deles, ou eu levei alguma coisa errada para dentro de casa. Isso faz com que você seja uma pessoa valente. Diante da sua sinceridade, da sua postura de fidelidade, você se torna ser uma pessoa valente, irmão. Não é que você vai dar tapa na cara do teu filho, pegar a cinta e bater, não. É a tua fidelidade, a tua postura como um homem e mulher de crente de Deus, você vai formar um caráter do teu filho dentro da sua casa. É dessa forma. Hoje eu vejo na igreja mesmo, a gente está lá lutando com várias famílias, nós vemos os filhos lá, uma rebeldia que só. E o pai e a mãe estão dentro da igreja, irmão. Eu fico me perguntando, eu aqui em Israel, o que é que eu estou fazendo na igreja? Que eu não consigo mudar a minha casa. Eu não consigo manter um respeito dentro da minha casa. Aí a gente vai de um lado, vai de outro, quando dá fé, vê o homem falando palavrão dentro de casa, vê o homem, conversa com o filho, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Acabou, irmão, acabou a moral. Aí você está perdendo a guerra, porque você está prevaricando. Isso é tão sério, irmão. E eu vou encerrar aqui, acho que já deu a hora minha aí, né? Mas interessante que Josué, ele foi para cima, obedeceu tudo o que Deus tinha mandado para ele, né? O versículo 27 diz assim, aliás, o versículo de número 26, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje, e assim o Senhor tomou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acó, até ao dia de hoje. Então, após essa atitude de um homem de Deus, que ele tomou, consertou aí a casa, fez tudo o que Deus tinha determinado. Se nós formos ver mais para frente, que não dá mais para nós ir, se nós ver no capítulo 8 aí, Josué, novamente Deus chama ele, fala que ele é contigo, e lá vai, enfim, aí Josué começa a ganhar batalhas, já começa a ganhar guerra, Josué luta com 5 reis, na frente Josué pratica a sua fé, e manda o sol parar num canto, a lua para outro, ele se torna um homem vencedor, e é assim que Deus quer que eu e você seja, né? Porque quando ele olhou para mim, viu, ele colocou uma família nas minhas mãos, um filho na minha mão. A Bíblia diz que o filho é uma flecha na mão do valente. Então, ele vê eu e você como valente. E nós temos que perseverar até o fim.
até o fim. Não interessa se ele tem 4 anos, se ele tem 2 anos, se ele tem 30, 40 anos. Você tem que ser o sacerdote, ele tem que olhar para você e te respeitar. Aí você vence a guerra. Aí você vence as batalhas. Você vence as lutas. Meu pai não sabia, ele só fazia um ó, porque, como disse, por causa da xícara, daquele. A faculdade dele foi a primeira série. Mas quando o homem pegava a Bíblia aqui, ó, a gente baixava a cabeça. É assim, 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 assim. Minha mãe piorou ainda. Não fez nem a carta de ABC. Mas e quando ela queria ouvir Deus falar, pegava eu, lê aí. O que está escrito aqui? Aí eu lia. Aí ela ia passar para mim. Olha aí, está vendo? Homem de Deus é assim, homem de Deus tem que fazer assado, e para a glória de Deus. Faleceu já faz acho que mais uns 10 anos mais, mas deixou hoje essa responsabilidade que está dentro do meu coração e no coração dos meus irmãos. Até hoje, na cidade que nós nascemos lá, o nome dela está lá, Dona Eurides. Não é ela deixou uma barraquinha lá, não é a barraca do Jaro, que já era meu irmão, é a barraca de Dona Eurides. Faleceu. É a barraca de Seu Luís. Ô irmão, como é que é bom o nome, como é que o nome, quando a gente é honrado, ele é precioso, né? Dentro de uma cidade, esse nome, quando nós somos honestos e fiel, vira referência, irmão. Vira referência. Eu levo qualquer um lá em Rio Formoso hoje, desce lá na estação de ônibus, lá na rodoviária, e fala para qualquer um lá, eu quero ir na barraca de Dona Eurides. Ai, irmão, todo mundo, aí ali, ó, vamos que eu levo você lá. Como é bom a gente ter um nome, né? Ser uma pessoa honesta, irmão. Meu pai morreu, deixou uma casinha lá porque nós reformamos, porque ele não tinha nem condições para isso. Mas nós reformamos uma casa, estava lá uma mansão lá. Meu pai morreu, o homem mais, assim, lá no norte chama, açougue chama de tarimba, né? Aqueles matadores de boi lá. A parte melhor, eu ainda lembro como fosse hoje. Quando eu estava viajando para lá, falava, a parte melhor aqui do boi é de Seu Luís. Cortar o pedaço era para o Seu Luís. Ô irmão, não é para a gente seguir esses conselhos? Eu quero dizer uma coisa para você, vou encerrar. Josué, ele não vai voltar mais para julgar a gente. Não vai. Mas o Senhor Jesus vai voltar. Agora eu faço uma pergunta: como é que está a tua casa? Como é que você está hoje? Espero que você saia com uma visão nova daqui para frente. Mas a tua fidelidade vai fazer a diferença lá na sua casa. Pastor, meu filho não quer nada com Deus. Deixa ele para lá. Mantenha-se fiel. Põe ordem de casa. Uma hora ele vai falar assim: não, meu pai é o homem de Deus. Meu pai não, ali não tem como. É assim que Deus olha para mim e para você. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e fique com essa palavra no coração. Queira mudança de vida, queira uma casa mudada, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Consagre a sua vida. Coloque a sua vida no altar do Senhor, que o Senhor vai revelar para você aonde está errado, aonde você está errando. Queira também consertar o erro, que Deus vai mostrar para você a vitória para amanhã, para depois, para a sua família hoje, e isso vai passar de geração para geração, porque na época foi Josué, trouxe essa repreensão para o povo. Hoje nós temos aqui a palavra dele funcionando para mim e para você, tomamos exemplo. Jesus vai voltar. Será que nós vamos ser entulhados com a casa de Acã? Diga eu não. Diga, a minha família é do Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quero fazer a oração e encerramos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que teu Espírito, meu Pai, faça uma obra no coração deste homem, desta mulher, meu Pai. Que se nós viemos aqui hoje porque nós queremos, meu Deus, participar, ser, meu Deus, participante das tuas bênçãos, meu Pai.
que nós ouvimos aqui o seu servo Josué, meu Pai, quando ele foi tomar posse, meu Pai, quando ele foi tomar o cajado da liderança, o Senhor instruiu ele, Pai, porque o Senhor sabia que não vinha coisas fracas pela frente, mas o Senhor disse que o Senhor estava com ele todos os dias, pediu apenas que ele se esforçasse e tivesse um ânimo bom. Que faça hoje, meu Pai, na vida desse homem, desta mulher, desse chefe de família, meu Pai, que aqui estão, dessa mãe que tem chorado, meu Pai, as lágrimas têm rolado, meu Pai, e ela não consegue dormir, tamanho é o problema, a situação que está vivendo, mas hoje o Senhor tem resposta para esse homem, para esta mulher. Portanto, meu Deus, abençoe esta família, Pai, que o Senhor trouxe aqui hoje para tratá-los, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, faça resplandecer o seu rosto, meu Pai, a cada um desses teus filhos que aqui estão, Senhor, e por sua vez o Senhor dê a paz, porque a tua paz, meu Pai, nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Para que eu passo o microfone.